Antes disso aí, como é que você foi? Como é que você entrou no mundo do RPG, da nerdice? Então, eu comecei, cara, uma história até que de pesar clima, mas eu vou ter que contar. A história, eu tinha 10 para 11 anos, assim, e eu morava numa comunidade do Rio de Janeiro, né? Favela no Rio de Janeiro. Tinha lá meus 10, 11 anos. E na época, cara, eu não podia sair na rua, porque era um confronto de facções. Era a facção do outro morro com a facção do meu morro na época. Do meu, né? No proprietário do morro. Mas tinha essa treta, assim. E, cara, e aí minha mãe não me deixava sair na rua por causa da violência. Era tipo, você saía no portão, tinha gente de fuzil e gente vendendo droga da minha idade de 8, 9 anos. E gente com fuzil, andando de um lado pro outro, assim. Então, tipo, a minha mãe não deixava. Eu ficava olhando do muro, assim, na minha casa, as crianças jogando futebol. Eu sempre gostei, assim, eu ficava olhando e não podia sair na rua, mano. E aí, cara, eu ficava nessa pegada e tal. O que eu tinha pra fazer, assim, que eu podia fazer, era assistir televisão, mano. Era assistir anime, era jogar RPG. Porque no RPG, eu vivia o mundo que eu não podia viver, mano. Era uma situação tão sinistra que teve uma época que os traficantes lá da época, eu posso falar porque já faz 20 anos, eu acho isso, não deve ser os mesmos, mas eles estavam botando as armas, os fuzis, no telhado da minha casa, irmão. Caralho. Teve uma noite que a gente ouviu o barulho, porque a minha casa ela ficava na rua da entrada da favela. Quando a polícia entrava, a polícia ia procurar na favela as armas. Sim. Então eles começaram a esconder as armas nas casas. E eles botaram várias fuzis, assim, no telhado da minha casa, irmão. Eu me lembro dessa noite, como se fosse eu tinha 10 anos, mais ou menos. E aí um barulho, assim, de noite. E aí, tipo, tu olha na janela, cara, é bola de fogo indo de um lado pro outro. E não é a bola de fogo do Sasuke, nem nada tipo. Nada a ver pra fazer piada, mas enfim. Não é uma bola de fogo legal. Não é uma bola de fogo legal, enfim. E aí, cara, eu lembro dessa noite, a gente acordou no dia seguinte, meu tio foi olhar no terraço, ele viu as armas todas lá. Então, tipo, era uma infância, assim, bem sinistra, assim, de coisas pra eu fazer. Eu não podia fazer muita coisa. E aí, quando meus primos me apresentam um RPG e a TV aberta, que na época passava os animes clássicos, assim, era minha válvula de escape, mano. Tipo, tava tendo uma treta de confronto entre facções na minha região, mas eu tava felizão vendo o Dragon Ball, o Goku derrotando algum... E eu feliz, mano. Porque eu conseguia me manter ali naquela bolha, me afastando como uma válvula de escape, me afastando da realidade que tava acontecendo pra mim, mano. Por isso, cara, às vezes eu tive o prazer de conhecer em lives, assim, alguns dubladores, mano. Eu fiz algumas lives, assim, bem curtinhas com alguns dubladores. Eu até fui num podcast de um dublador agora. E, tipo, eu sempre me emociono, né? Porque quando eles falam, a voz deles me remete ao único momento feliz que eu tive da infância, tá ligado? Me dá um start muito louco. E aí eu lembro, assim, eu falo, caraca, mano, o cara me salvou minha infância, a voz dele salvou minha infância. Então, tipo, foi uma parada muito louca, que isso me deu eu tive, na época, sonambulismo por causa disso. Foi foi de 1 ou 2 anos, de 9 até os 11 anos. Foi uma merda, assim, tipo... Sim. Foi uma merda. Os animes e os jogos de RPG... Foram a salvação. Me salvaram. Depois foram os mundos que você podia andar livremente, né? Foi, cara. E depois eu me mudei. 12 anos eu fui para um subúrbio do Rio, já região mais tranquila. Já podia brincar, sair na rua. Já tive uma adolescência, uma infância relativamente normal. Mas essa primeira infância minha foi muito complicada, mano. E aquela paixão ficou e tá aí até hoje. Foi, anime, jogo de RPG. Pô, cara, quando meus primos me apresentaram o RPG, eu me lembro que, cara, que eu nem dormi, irmão, esse dia aí. Que eu fiquei assim, caraca, eles me apresentaram, era o Tormenta clássico, lá nos anos 90, assim. Porque, tipo, é a ideia de você criar um mundo, pô. Um mundo que agora lá você é feliz, pô. Uhum. Você tem aventuras realmente legais de fazer. Então, tipo, pô, foi um divisor de águas, assim. E aí depois, quando eu vim... Depois de muito tempo, eu nunca ia imaginar que isso ia virar um trabalho de pesquisa meu hoje. E com a internet, eu trabalho... Hoje em dia eu tenho renda com isso, pô. Eu ganho o doutorado lá, a gente ganha uma bolsa do doutorado. Eu desenvolvo pesquisa com RPG, pô. Tipo, é uma renda pra mim. É muito louco imaginar isso há 20 anos atrás, pô. Sim, sim. E hoje em dia o RPG tá bem alto, né? Stranger Things ajudou muito isso aí, né? Depois do Stranger Things, ele deu voltou uma parada que... Despertou interesse. Despertou interesse, principalmente o RPG de mesa, né? Ele tava muito em baixa, ele voltou... E aí ele voltou com toda a força. E até a gente estava comentando aqui. O RPG ele teve muito estigma do satanismo, do ocultismo. E eu vivi, cara, eu cresci dentro de igreja evangélica a minha vida inteira. Eu peguei a fase do Gilberto Barros com os baralhos do diabo do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Eu peguei essa fase toda, irmão. Cara, ficou dividido, falou, pô, mas eu queria jogar. E minha mãe sempre foi da igreja, eu sempre fui de igreja, assim. Só que minha mãe sempre teve a mente muito aberta, eu tive muita sorte com isso aí. E ela passava na
na sala, e todo mundo já passou por isso, a ideia do Mr. Satan, né? Tipo, o Majin Buu curando o cego, ninguém passa na sala. Mas passava a plateia inteira. Satan. Aí passava minha mãe, minha avó, reunião de oração inteira. Era uma parada impressionante. Mas eu nunca tive problema com isso. E, pô, cara, e nos últimos anos, assim, eu tenho visto muita abertura, assim, pro RPG em vários locais, assim, antes inimagináveis do RPG entrar. Então, tipo, é uma parada muito legal. E é um Isekai, né? O meu livro ele acabou virando um Isekai. Depois eu fui vendo que ele encaixava pra ser um Isekai muito antes de eu conhecer o Isekai. E é doido ver que você teve esse contato com RPG, tipo, por conta de infância e tudo mais, e tipo, depois você acabou pesquisando isso e entendendo como isso realmente funciona pra poder introduzir crianças, jovens, e como estimular a mente delas com isso. Cara, eu, tipo, por exemplo, pra você ter uma ideia, quando nessa minha infância, assim, eu não tinha tanta condição de comprar muitas coisas. Então, eu fazia bonecos de papel, mano. Então, tipo, eu usava... falando assim, parece que eu tô falando vitimismo. Não, gente, nunca tive fome. Sempre... Minha mãe fez de tudo pra eu estudar em escolas particulares e tal. Mas eu tive essa situação, não tem como eu negar. Então, eu não tinha roupas de marca, coisa assim. E os brinquedos que eu tinha eram muito simples. Então, eu fazia bonecos de papel, mano. E eu ficava, velho, horas e horas construindo meus universos ali. Criança, eu me lembro de eu criança fazendo isso. Eu criava o roteiro, a parada toda. Quando eu descobri que dava pra fazer isso era um jogo, cara, eu sempre fui mestre, mano. Eu nunca joguei, eu só joguei acho que umas 2 vezes na minha vida RPG que eu não tava mestrando. Ô, louco! Eu sempre, desde a primeira vez que eu vi o meu primo mestrar pra mim, eu já falei, na próxima vez eu posso mestrar? Tipo, eu nem sabia a regra, tá ligado? Então, tipo, era uma parada que eu achava muito maneiro, você criar os mundos. Eu fazia isso antes de conhecer o RPG. Então, quando eu conheci, eu falei, caraca, agora eu tenho ferramentas pra poder fazer isso. E aí, muito tempo depois, eu tive a ideia de fazer o meu próprio mundo, tá ligado? Mas, pô, o RPG é uma parada assim... E quando tu pesquisa sobre RPG, você entende que ele pode ensinar, de certa forma, que ele ajuda no trabalho de equipe, ele ajuda em tomada de decisão, criatividade, leitura. Tu vê, caraca, mano, que maneiro. Tipo, várias formas de você usar uma coisa lúdica que você tem, um entretenimento pra ensinar, pô. Muito legal. Achei maneiro, assim. E você usa... Tudo que você aprendeu, inclusive, na parte do storytelling, você usa na sala de aula, né? Sim. Então você consegue envolver as pessoas. É o que eu falei, acho que a maior dificuldade do professor hoje é ter atenção. Sim, sim. E aí você mescla... O RPG tá em alta, mas o anime também tá sempre presente, né? O anime entrou no mesmo período. Não, então, anime eu sempre gostei também, mas eu comecei a usar ele em sala de aula de uma forma muito aleatória, mas foi engraçado. Tinha uma turma, era uma turma engraçada, foi 2019, 2020, mais ou menos na mesma época que eu comecei até a escrever o livro. Aí, nessa turma, eu falei, cara, eu vou zoar essa turma. Era uma turma maneira, assim, tipo, de zoeira. Eu falei, eu vou dar a prova pra eles com a roupa da Akatsuki, de Naruto. Eu já tinha a capa, o manto da Akatsuki. E eu falei, vou zoar essa turma. E aí, eu levei a prova deles, eu acho que era a última prova. Eu levei com o manto da Akatsuki uma caixinha de som, com aquele musiquinha de uma ópera, aqueles cantos lá do Pen, né? E aí, eu entrei na sala assim, eu combinei, apaga a luz aí. Aí apagou a luz, eu entrei com a prova, com a capa e com uma musiquinha do Pen, assim. Aí eu rindo assim, falando, vocês vão conhecer a dor, tá ligado? Eu entrei assim, zoando a turma. Só que a galera gravou, né? Eu não tava ligado. Nessa época eu não tava muito ligado em rede social. Eu tinha, mas não fazia conteúdo. A galera gravou isso. E postaram, mano. E aí, quando eu fui ver, tipo, de noite, um aluno falou, aí, professor, postamos aqui o teu vídeo aí. Tava dando 300 mil, 400 mil visualizações no TikTok. Na época, tipo, era bastante, assim.